sem mandato de prisão e com a faca nos dentes. Foi assim que policiais do Paraná e de São Paulo se juntaram na invasão à Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, num ato de afronta à democracia e ao Estado de Direito. As imagens captadas pelas câmeras de segurança registraram a ação do grupo de policiais civis na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema. Por volta das 9 horas da manhã do dia 4 de novembro, homens fortemente armados invadem a guarita da escola. O fato em si foi uma tremenda burrice da Polícia Civil do Paraná, que se articulou com a polícia do governador Alckmin, foi a delegacia de Mogi das Cruzes que veio aqui e fez uma afronta à democracia, ao Estado de Direito brasileiro, porque eles vieram sem mandato de prisão, especulando que um militante nosso lá do oeste do Paraná, que tinha mandado de prisão lá, pudesse estar aqui na escola. E eles poderiam ter se comportado de uma maneira mais civilizada, quando manda a Constituição, vir com mandato de prisão, pedir para a diretoria da escola apresentar os alunos. Mas eles chegaram na portaria já de uma forma violenta, pulando a portaria, perderam até a arma. Dentro da escola, os policiais dispararam vários tiros, causando pânico em alunos, professores e funcionários. Apesar de ter como alvo o MST, a ação arbitrária da polícia não é vista como um episódio isolado que tenta criminalizar, mais uma vez, o movimento do Sem Terra. Ele demonstrou, na verdade, que o Brasil, a partir do golpe, caminha para um processo perigoso, antidemocrático, de um estado de exceção, em que o Poder Judiciário e as polícias federal, civil e militar se alvoram o direito de fazer o que quiserem, sem respeitar a lei. Nós temos que ter claro esse contexto histórico mais amplo, que a perseguição não é só contra nós, para não dar uma de vítima nem de paranoia. A perseguição é contra todos os que fazem a luta social para defender os seus direitos. Medidas contra as ações arbitrárias e repressoras devem ser tomadas em conjunto e dentro da lei, com a Frente Brasil Popular, que reúne vários movimentos sociais. Aumentar ainda mais a luta social na defesa dos nossos direitos, porque com o governo golpista há uma ofensiva conservadora contra a classe trabalhadora. Na verdade, o verdadeiro objetivo do golpe foi esse. Qual a simbologia que envolve essa ação policial? Qual a mensagem que se quer passar? Porque, do ponto de vista técnico, foi uma operação desastrosa e, além de, pouco eficiente, né, Camila? Sem dúvida nenhuma. Esse episódio ocorrido na escola do MST é um episódio gravíssimo e que não mereceu, na mídia, a repercussão necessária. Sim. Porque, do ponto de vista jurídico, foi uma tremenda de uma aberração. Não há nenhum jurista dizendo, não, aquela ação foi feita da maneira como a lei determina e como eu gostaria de retomar essa ideia. Isso só foi possível, essa certa aceitação, entre aspas, daquilo que aconteceu, porque, de novo, como eu disse, toda ação ilegal, ela é feita quando o sujeito ele se sente legitimado naquilo. E com relação ao MST, existe uma verdadeira desinformação a respeito do que é o movimento, que é tratado como um movimento criminoso, que é tratado como um movimento que deve ser extinguido ou eliminado. E, portanto, quando uma ação acontece contra uma instituição como essa, há no imaginário das pessoas ou de algumas pessoas a ideia de que contra o MST ou contra esse grupo tudo pode ser feito. Ou seja, foi construída essa ideia contra o grupo. Porque eu quero insistir nisso, só existe estado de exceção quando o sujeito, ele ignora a legalidade e de alguma maneira quer se escorar na legitimidade, quer se escorar na ideia de que tem alguma coisa que legitima a ação dele. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre as 10 medidas contra a corrupção votada no Congresso e especialmente sobre o comportamento dos delegados, dos procuradores da Lava Jato lá de Curitiba. É bom lembrar que o pacote continha, sim, coisas muito ruins.
Ou seja, a ideia, por exemplo, de possibilidade de utilização de provas ilícitas, a possibilidade de fazer aquele teste aleatório da incorruptibilidade de funcionários. Aquela flexibilização do habeas corpus. A flexibilização do habeas corpus. Então, havia ali uma série de medidas dentro do pacote muito ruins e que corriam o risco de serem aprovadas. Então, quando o pacote é rejeitado, mas como ele vinha com o pacote 10 e tem alguma coisa ruim misturada ali no meio, a gente fica olhando essa ação do Congresso e fala, o Congresso agiu mal. Eu diria que na rejeição de parte dessas propostas, agiu muito bem. Agora, aquela coletiva do Deltan Dallagnol e os outros procuradores lá de Curitiba, para mim, que assisti assim ao vivo, eu fiquei com a nítida sensação de que era uma chantagem absurda feita publicamente para o país inteiro. Primeiro, porque o grupo de procuradores, eles não podem simplesmente renunciar, deu a impressão para o povo de que se eles desistissem a operação acabava, o que não é verdade. Já começa aí vendendo uma coisa que institucionalmente não existe. Se eles deixassem de pedissem para não mais seguir eles na investigação, outros procuradores serão nomeados e a operação continuaria. Mas para o povo foi vendido algo que não era isso. Então já julgo que é bastante preocupante que o Ministério Público jogue alguma coisa que na leitura do povo não era uma leitura correta. As pessoas achavam, então a operação vai acabar. E segundo, eu diria que certos governantes, né, pensaram assim, é isso mesmo que eu queria, porque já naqueles grampos que apareciam na época da Dilma já diziam, a gente tem que acabar com a Lava Jato, temos que tirar a Dilma para acabar com a Lava Jato. Eles devem ter pensado, é isso mesmo que a gente quer, eles vão fazer o que a gente quer, vamos acabar com a Lava Jato. Está tudo errado. Estado de exceção é algo que se estabeleça com prazo de início e final? A nossa próxima pergunta passa por essa questão. Por quanto tempo pode se estender o estado de exceção? E quais os principais direitos a serem privados numa situação como essa? Bom, o estado de exceção ele pode ter um marco inicial se ele for institucionalizado, porque o Estado poderia, um governante dizer, olha, a partir desse momento estão suspensos certos direitos, como por exemplo na época da ditadura, em 1968, com o AI-5, ficou muito caracterizado, já era uma ditadura, mas ela mais embrutecida ali, com características ainda maiores de um estado de exceção. Então vários direitos políticos foram restritos ali, vários direitos que um cidadão tem, como por exemplo habeas corpus, a comunicação com o advogado, um prazo determinado para ficar detido, etc., eles foram afastados e, portanto, a gente diria, bom, então a partir daquele momento, se a gente já não tinha um estado de exceção, ou se já tinha, ficou mais caracterizado ou mais forte, e a gente poderia dizer dia, mês e ano em que isso aconteceu. O problema que nós notamos contemporaneamente é que os estados de exceção que têm aparecido recentemente, eles não aparecem institucionalizados pelo poder executivo. Pelo contrário, as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia e tantas outras, elas vão atuando de uma forma à margem da legalidade, o que torna mais difícil essa percepção que nós estamos entrando dentro desse Estado, porque também é bom lembrar um conceito de Estado de exceção, que é o conceito de decisão, ou seja, o Estado de exceção ele é construído a partir da decisão. Então, quando o sujeito resolve tomar uma decisão à margem da legalidade, se produz ali a exceção. E a decisão pode vir de um juiz de primeira instância, pode vir de um desembargador, de um policial, ou seja, não é algo que precisa necessariamente vir da cúpula, ele pode vir nessa microfísica do poder. Vamos acompanhar agora outros acontecimentos recentes que nos remetem à questão que estamos discutindo hoje, se estamos ou não vivendo um estado de exceção. O promotor manda algemar 2 estudantes em Miracema do Tocantins, durante a desocupação de uma escola pela Polícia Militar. O Supremo Tribunal Federal decide permitir o encarceramento de réus sem que os recursos tenham sido esgotados, anulando o princípio constitucional da presunção de inocência. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concede ao juiz Sérgio Moro poderes de exceção. Diante desse quadro e dos últimos acontecimentos, que perspectivas se avizinham para o nosso país? Nós temos um cenário muito ruim pela frente. Um cenário onde essas formas de opressão aos movimentos populares, aqueles que lutam por um país mais igualitário, mais livre, estão correndo sério risco. Portanto, se os cidadãos não ficarem atentos a isso, não se engajarem para enfrentar essa situação, nós no futuro próximo podemos nos arrepender gravemente. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu quem agradeço.
Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. Acesse nosso site, anote dicas, dê sugestões e acompanhe toda a programação da TVT. O endereço é tvt.org.br. Áudios de conversas entre o senador Romero Jucá e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, falavam em pacto para deter o avanço da Lava Jato. Para isso, era preciso afastar Dilma Rousseff, eleita com mais de 54 milhões de votos que foram solenemente ignorados. Desde então, o país está mergulhado na incerteza e vieram medidas nas quais ninguém votou. E vamos assistindo praticamente impassíveis à aprovação do teto de gastos com cortes drásticos na educação e saúde por 20 anos, a entrega do nosso patrimônio para o capital estrangeiro, a volta à condição de país submisso às grandes potências. Os estudantes apanham nas ruas, os movimentos sociais são reprimidos, nossa soberania escorre pelo ralo. Se não estamos vivendo o estado de exceção, estamos dando passos largos nesse sentido. Vamos aceitar calados? O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.